que, sim, a gente acha que tô navegando super bem. Só que não é bem desse jeito. Porque na cidade, uma navegação por celular, ela acaba sendo de um jeito que eu me acostumo. O Google manda, dobra para cá, dobra para lá. O Waze manda, dobra para cá, dobra para lá. Numa trilha, se eu vou usar um aplicativo de navegação, ele não vai fazer isso. É o primeiro ponto que a gente tem que ter tranquilidade. Os aplicativos que a gente vai usar em sala, tá? De aula junto à natureza, esses aplicativos, eles não ficam cantando para a gente, caminha mais 500 metros, dobra a esquerda agora. Não funciona assim. Não tem essa característica de dobra para um lado, dobra para o outro, tá? Esse é um ponto bem legal para a gente cuidar e ter a atenção. Aqui a Laura trouxe. No meu laboratório antigo, meu professor tinha várias caixas com aquele GPS amarelo. Sim, ele é clássico, ele funciona. O pessoal que vai para campo da pós usa até hoje. Sim, ele funciona debaixo de chuva e com nuvem. Funciona. Também para marcar os pontos de coleta. Sim, ele funciona. O grande porém é que ele tem uma cara mais antiga. E quando eu digo antiga, é para quem está acostumado com smartphones nesses últimos anos, que é tudo muito fácil, os GPS da Garmin, eles têm uma cara mais antiga. Então, para alguns vai ser algo do tipo, que feio, não vou usar. Mas funciona super bem. Dá um pouco mais de trabalho também na hora de passar os dados do amarelinho para um computador, mas funciona super bem. Os GPX todos vão ser gravados, tu tem de um lado, tem para o outro. E uma coisa muito bacana de GPS assim específico, não é o celular, que eu posso usar toda a bateria em rede social, eu posso usar toda a bateria para bater foto e depois quando eu preciso não vai ter, né? É um equipamento a mais, então toda a estratégia que a gente traz, ela tem benefícios e, quem sabe, não tão benefícios, não tantas coisas boas, né? Mas entre as coisas boas de ter um equipamento dedicado é a maior precisão, é a maior confiabilidade em relação à utilização dele em dias nublados ou com árvores. Sim, dias nublados ou com árvores, o GPS que está dentro do telefone pode ter mais dificuldade e ter mais erro para precisar onde a gente está. Ainda, os GPS que estão dentro dos nossos celulares, eles não funcionam todos iguais, não tem o mesmo nível de eficiência, tá? Cada linha de celular, cada marca também tem chips de GPS dentro mais ou menos eficientes. Não é tudo igual. Tem vários celulares de marca chinesa que tem uma recepção de GPS muito ruim. E são celulares, inclusive, caros. Tá? Não é só o preço que determina isso. Tem várias questões que andam junto. Relógio com GPS. Esse aqui tem baita de um ganho. Tá? Ele funciona super bem enquanto posicionamento. Ele funciona super bem. Tem uma APA embaixo, tu enxerga onde tu tá. Mas nuvens e cobertura de vegetação pode atrapalhar também. Então, o GPSzinho amarelo, ele tem esse quê a mais, enquanto pensar essa eficiência. E se fosse botar um número acima, tem GPS que são mais eficientes ainda, que são maiores e tem uma antena própria, específica, que tu amplia o ganho de recepção. Esse GPS mesmo amarelo, se quiser, tem uma antena extra que tu pode prender na mochila. Tem gente que coloca junto mochila, boné, cabeça, para ter uma altura maior e um maior ganho, uma maior recepção de sinal de GPS, ter maior precisão, em especial em regiões que o sinal pode não ter tanto acerto naquilo que tu está usando. É bem bacana esse assunto. Pano para manga para muita conversa. Quanto tempo dura a bateria de um GPS assim do walkie-talkie? Muda muito, tá? Por exemplo, vários desses GPS, eles vêm com uma bateria, hoje em dia, os mais novos, elas são similares às de celular, ou seja, são recarregáveis. Bateria recarregável tem várias tecnologias. Tem umas que tu carrega e recarrega várias vezes até o ciclo de vida útil começar a diminuir, porém tem umas que a recarga rapidamente começa a diminuir a quantidade de miliamperes que ele tem. Então, a tecnologia das baterias recarregáveis impacta no quanto tempo de duração. Ainda, tem GPS que te permite tanto usar a bateria, essa que recarrega, mas permite colocar pilha alcalina dentro.
bateria alcalina. O que tu tens a partir daí? Uma solução que pode ser importante quando se faz atividades e que se tem um distanciamento de locais de recarga. E é um ponto para pensar, tá? Tem gente que vai fazer esse tipo de atividade em locais, vai ficar vários dias campo, acaba tendo a necessidade de levar packs de bateria a mais. Um outro jeito que está sendo feito, e isso em especial nos últimos 5 anos, é levar estruturas de para carregar baterias com energia solar, tá? Isso tu encontra equipamentos top e meio baratos que funcionam de maneira meio efetiva, tá? Mas são estruturas que tu abre, imagina uma folha A4 dobrada, tu abre e aquilo tu pode deixar atrás na tua mochila, enquanto tu tá caminhando, esse packzão todo de pegar energia solar e fazer virar eletricidade está sendo usado para carregar conjunto de baterias, tá? Então, tem gente que está deixando de lado de utilizar pilhas descartáveis, tá? Mas tem packs a mais, esses recarregáveis para aparelhos de GPS, de walkie-talkies, o que for. Dessa maneira, tu consegue estar sempre ficando up com o teu sistema todo, teus gadgets todos bem carregados. Então, tem várias estratégias, mas sim, eletricidade, carga é um problema, tá? E isso é um ponto super sério, tem a ver com competência esportiva, porque está ligado ao planejamento, para tu pensar o tipo de atividade, o local, época do ano e a duração da atividade. Quanto mais tu precisar, mais peso tu vai carregar, mais custo econômico tu vai ter, mais risco de esse sistema ter galho. Do tipo, eu comprar pilhas alcalinas, se não for de marca top, pode acontecer de eu estar levando 3 pares e um par tá pifado. De 3 viram só 2 pares. Mas, especificamente em relação à durabilidade, esses GPS da Garmin tem GPS que vão ter durabilidade entre 8 e 10 horas, por uma dobradinha de pilhas, tá? Outros vão ter durabilidade de 16 a 18 até 20 horas. Depende muito da tecnologia do GPS, tá? Pensando pilhas alcalinas agora. E depende muito também da tecnologia da tela. Tem GPS novos da Garmin estão vindo com uma tela de celular gigante. Quanto maior a tela, maior o gasto de energia para deixar a tela bonitinha. Maior é o gasto de processamento de dados. Tu tem que ter todo um chip forte para caramba por trás, processando tudo para ficar com cara de celular. Então são vários pontos pensando a questão de durabilidade. Indo para o walkie-talkie, eu já vi esse pendurar mochila. Isso aí, gringo tá usando demais, tá? Na minha última viagem que eu tive agora, em fevereiro, na gringa, eu passei em alguns parques estaduais e um parque nacional gigante lá no Texas. Em mais de um momento vi gente usando isso lá. Lá eles usam demais, em especial, porque é uma região que tem bastante incidência solar. Então, tu tem uma eficiência energética mais interessante com esses sistemas de carregamento. Aqui para nós, Brasil, tem regiões que tu vai ter maior e menor eficiência. Se for pensar especificamente para o Mata, São Francisco de Paula, a gente tem muitos dias do ano nublados ou com cerração. Esse tipo de tecnologia pode ter uma eficiência menor. Tem que considerar isso também. O walkie-talkie, se for pensar a duração vai depender muito do modelo, tá? Tem pequenininhos de brincar na fazenda, que é o que a gente vai usar, são os da Universidade Trisimples, tá? E eles são recarregáveis. Bom, eles já têm algum tempo de uso. A carga vai durar mais ou menos uma aula, um turno. Usando um pouco mais, que todo mundo fica brincando, apertando, um turno, uma manhã. Tá? Tu tira da caixa o walkie-talkie, esse comum da Motorola, por exemplo, ele vai durar um dia, se tu não ficar clicando. E aqui tem mais um ponto para pensar. O walkie-talkie, quanto mais eu uso ele, o usar é um baita gasto de energia. Quanto mais eu clico, mais eu gasto. Se eu tiver um walkie-talkie só escutando a rede, tá? Ele pode durar um dia todo. Se eu clicar ali bastante, isso baixa para 2 turnos, baixa para um turno, algumas horas. Então, trazer uma atenção enquanto durabilidade, quantas horas uma carga vai funcionar no walkie-talkie, acaba sendo uma resposta bem ampla. Depende do modelo, tá? Tem modelos que duram mais, modelos que duram menos. Normalmente, o que está na caixa é um exagero, é muito menos que aquilo. Ainda,
Com o passar do tempo, as recargas sendo feitas, a durabilidade das baterias reduz bastante. Ainda, o quanto eu uso ele, quanto eu aperto mais o botãozinho de falar, mais rápido a bateria se acaba, tá? Costuma ser a sugestão mais forte de todas, antes de eu ir utilizar um walkie-talkie numa situação real, é importante eu ter testado ele, especificamente aquele conjunto, trio, quarteto de walkie-talkies, para eu ter uma ideia, naquele momento, qual é a durabilidade do sistema de bateria deles. O walkie-talkie também, tá? A maior parte deles, hoje em dia, eles são recarregáveis, mas vários modelos permitem também tu colocar pilhas alcalinas dentro. E pilha alcalina, nesse sentido, vai quebrar um galho enorme. Porque se eu estou esperando fazer algo ou fazer outro, com pilha alcalina, tá, é caro, tá, ambientalmente falando, não é legal. Mas tu acaba tendo um backup, tu consegue te escapar de um problemão. Tanto para GPS, esses específicos, quanto para walkie-talkies, tem que ter planejamento muito interessante antes do uso. Se de fato eu quero que eles estejam funcionando quando eu precisar, se de fato eu quero que eles, sim, me auxiliem naquilo que eu vou estar fazendo. Se pinta dúvidas aí, fala aí, manda no chat que a gente vai conversando. Deixa eu voltar para aquela página de antes, para pegar aqui. Estava aqui. Fugiu. Aqui. Tá bom. Voltando para a página, então, que é essa ideia de navegação. Aqui. Bom, tentando então trazer clareza. Quando a gente fala em navegar numa trilha, a gente sempre vai ter um risquinho que eu vou tentar seguir. Quando tiver isso, já é um monte. Quando a gente fala, quando eu ando de carro, é diferente, não é igual, tá? A gente tem esse passo a passo. Vou para a direita, vou para a esquerda. Numa trilha, a gente tem os caminhos, ou trilhos, ou trilhas mesmo, tá? E tem os waypoints. Waypoints são os pontinhos, são coordenadas de interesse. Às vezes eu estou numa trilha, eu vou clicar ali, eu vou ver que tem lugarzinhos bonitinhos com fatinhos, né? Para a gente ter essa ideia. É igual? Não, não é igual. E eu vou voltar aqui um pouco só para destacar isso, tá? Toda vez que a gente falar em navegação, em esportes e atividades ao ar livre, o ponto 1 é aonde que eu tô. Eu tenho que saber aonde que eu tô e saber para onde eu quero ir, tá? E esse deslocamento ele pode ser com GPS, um celular ou específicos ou mapas e bússolas. Nós estamos pensando GPS em smartphones, tá? Que é um jeito tri simples. E aqui a gente tem 5 possibilidades, tá? São 5 aplicativos, alguns deles também são plataformas, tá? Para a gente pensar no nosso semestre. Estou apresentando 5 deles aqui. A gente tem um número enorme nas lojas de aplicativos, tá? Outros modelos, tem outros. Tem aplicativo que é só feito no Brasil, tem aplicativo diferente, que é lá da Europa. Bom, tentei pegar alguns aqui que têm características complementares. Cada um deles tem pontos positivos e nem tanto. Olha só, se a gente tentar olhar para eles, pegando esse primeiro, não é o mais importante, mas é um deles. É o Hiking Project. O que tem de interessante esse aplicativo? Vamos lá, ele é gratuito, sim, todos eles vão ser gratuitos ou ter uma versão sem custo. Esse aqui ele é colaborativo, como assim? As trilhas são postas na plataforma pelas pessoas que fazem trilhas. Como assim? Eu faço uma trilha, guardo ela no meu telefone, registro ela e depois eu mando para o site deles, junto com uma descrição da trilha. Eles fazem uma avaliação e concordando, estamos de acordo, eles estão com essa trilha no sistema inteiro. Ou seja, outras pessoas podem se aproveitar daquilo que eu estiver desenvolvendo. Então, é uma ideia de colaboração. É plataforma e app, sim, então é o aplicativo e também tem dados no website. Ponto importante, as trilhas que estão aqui, todas elas têm confirmação, ou seja, não tem trilha de mentira. Certo? Ele é fácil de usar, tem poucas funções, clique, estou navegando. Ele consegue ser usado online e offline. O que é importante aqui para a gente pensar? Quando a gente vai fazer trilha, nem sempre tem 3G, 4G, 5G, não tem Wi-Fi.
tá? E alguns desses apps conseguem ser e funcionar bem online ou offline. No caso, ele tem a condição de trabalhar offline, desde que tu, antes de ir para um lugar, tu esteja com conexão de dados e tu olhe para aquele lugar, aí ele vai guardar as informações daquela região no buffer, tá? Que é uma memoriazinha que tem do próprio aplicativo. Então, é um jeitinho que ele consegue, que ele te permite para tu guardar o mapa de baixo. Ponto não tão positivo, ele é só em inglês. Ponto não positivo, poucas trilhas no Brasil. Ele é muito usado nos Estados Unidos. Tá? É meio que praticamente só lá deles isso. Tá? Então, para nós aqui, ele acaba sendo um exemplo de um aplicativo gratuito, que é legal por ser gratuito, colaborativo, plataforma e app. E as trilhas que estão ali, eu tenho certeza, eu consigo ir e ele é simples, enquanto online e offline. E sim, Android e também iOS. Primeira ideia de aplicativo, bora. Segunda ideia, Wikiloc. Tem uma versão de graça, uma versão paga. Paga tem mais funções. Ele é colaborativo também. Quem fizer uma trilha e mandar, já fica salva direto na plataforma, tá? É plataforma, ou seja, o website, e é no celular. Ele é simples de usar. Ele consegue funcionar online e offline. Tu consegue baixar mapas e trilhas. Bem bacana isso. Ele tem versão totalmente português. Sim, tem um monte de trilhas no Brasil. Pra caramba! Ele funciona em iOS e Android, ótimo! Só tem uma pegadinha e é muito importante a gente cuidar aqui. Qualquer pessoa pode mandar qualquer trilha para essa plataforma e não tem verificação. Ou seja, várias trilhas que estão disponíveis no Wikiloc, essas trilhas, elas não necessariamente elas te levam aonde realmente tu quer, tá? Ou seja, a questão risco e gestão, ela pode ser afetada ao utilizar apenas o Wikiloc como fonte para minha caminhada ou passeio. Tem que ter muito cuidado aqui, tá? O grande ponto negativo é isso. Vocês buscando trilhas por aqui, vocês vão achar trilhas no Brasil inteiro. Esse Wikiloc é bastante usado aqui no Brasil. Tem alguns países na Europa que usam também. Não se usa Estados Unidos praticamente nada lá exatamente por essa questão de não confiabilidade. Eles não gostam dessa ideia de ter um aplicativo que não te dá a certeza de que aquela trilha de fato é assim mesmo, tá? É mais um deles, bem interessante. Se a gente seguir aqui, Strava. O Strava tem sido muito utilizado por quem caminha e corre e anda de bike na cidade. Vamos lá. Ele é gratuito e é pago, tá? Ele é colaborativo, ou seja, as minhas trilhas eu deixo disponíveis dentro da minha plataforma, tá? A minha rede social. É uma rede social, tem característica muito próxima a uma rede social. A galera se conecta, a galera tem seguidores, é toda uma vibe assim, tipo Insta, certo? E ele é aplicativo e tu pode olhar também no computador. Fácil demais. Online, sim. Se eu quiser a versão offline, ou seja, que funcione sem conexão de dados, eu tenho que pagar. Nós, em sala de aula, estamos falando somente de versões gratuitas. Português total, um monte de trilhas no Brasil. Importante aqui. As trilhas também não são partilhadas, não são confirmadas. Funciona iOS e funciona Android. Certo? Importante para a gente pensar. 2 pontos aqui no Strava. Ele é fácil, ele é simples. Sim, 2 pontos importantes. Mais alguns. Um monte de gente usa e tem um monte de trilha. Só que, outros 2 pontos agora. Ele não funciona na versão gratuita se eu tiver sem dados. O que não funciona ou funciona? Ele não tem um mapa embaixo. Ele te permite caminhar e riscar por onde tu está indo. Ele te permite criar uma trilha, mas não te permite enxergar onde tu está e para onde tu está indo. Isso é um problemão para muitos em muitas situações. Ainda, as trilhas que estão disponíveis na plataforma
não necessariamente foram confirmadas. Eu colocaria, as trilhas que estão no Strava, elas são um pouco mais confiáveis do que as trilhas que estão no Wikiloc, sem sombra de dúvidas, tá? Mas o ponto principal para a gente ter atenção nesse aplicativo, nessa plataforma, é a dificuldade de usar ela na versão essa gratuita em locais sem conexão. Em ambiente em que a gente tem dados garantidos, aqui eu me refiro a áreas urbanas, então, o que ele tem de ótimo? Ele grava velocidade, ele grava taxa de subida, descida, ele tem um monte de informação bem interessante. O pessoal da bike adora. Mas quando a gente vai para espaços mais de ultra-natureza, não necessariamente é a solução assim mais interessante. Seguindo um pouquinho mais aqui nessa conversa. Um outro aplicativo pouco conhecido no Brasil. O que ele tem de interessante? Gratuito e pago. Sim, pensar só a versão paga. É só um aplicativo. Não é rede social. Não, a gente não tem trilhas para baixar. Só que o que ele tem de muito bom? Funções pra caramba. É um dos aplicativos mais completos, tá? Aqui a gente consegue mexer, configurar um monte de coisa. Aliás, o início de utilização do Osman, ele é difícil, sim, devido à quantidade de detalhes. Ele funciona online e offline. A gente tem na versão gratuita um número X de mapas que eu consigo baixar, tá? Mas sem sombra de dúvidas, é o suficiente para Brasil, Rio Grande do Sul e mais alguns estados. Ele tem uma versão em português, é um pouco português de Portugal, mas dá para usar muito bem. Sim, tem complexidade para a gente pensar, iOS e Android. O que esse aplicativo tem de ótimo? Funcionalidades. Se eu precisar de um aplicativo para eu gravar as minhas trilhas de forma excelente, é esse. Ele te permite gravar trilha, ele te permite filmar pontos que depois vão estar todos organizados no teu celular. E mais, esse aplicativo, além de te permitir gravar uma trilha, ele te permite depois de barbada pegar essa trilha e mandar pelo WhatsApp para que outras pessoas possam usar essa trilha se eu quiser, tá? É uma outra ideia, não é aquela ideia de rede social ou de ter uma trilha pronta que eu olho, como a gente viu nos outros aplicativos. Esse aqui é mais o teu uso de navegação, com essa possibilidade de partilhar pelo WhatsApp, quem sabe, para outras pessoas. Lado negativo é essa questão da complexidade. Mais um app, Maps Lock. O que esse aqui tem de bacana? Gratuito e pago também, ele é só app. Ele tem um uso mais simples do que esse aplicativo anterior. Ele é online e offline. Importante, ele não tem trilhas, mas ele permite que mapas sejam baixados. Português direitinho. O lado negativo dele eu vou colocar, ele é só Android. Para quem usa iPhone, pelo menos até 2 meses atrás, quando eu tinha olhado, não tinha versão rodando em iOS, tá? Esse aqui é um aplicativo simples e o que ele te permite? Similar ao anterior, gravar trilha. Ele te permite muito bem fazer um percurso, gravar aquele percurso, durante o percurso ir marcando pontos de referência, bater foto e ficar registrado naquele pontinho uma foto, tá? E mais, depois ele permite pegar essa trilha gravada e mandar para alguém que tu queira, tá? Eu colocaria esses dois últimos aplicativos, o Osman e esse Maps, o Locus, os dois te permitem gravar trilha com excelência e depois partilhar ela para outras pessoas. Sim, cada um dos aplicativos tem pontos positivos e pontos frágeis. E a gente tem que ter clareza, sempre vai ser assim. Não tem um aplicativo que ele é o melhor de todos. Cada um deles é de um jeito, tá? E qual que é a sugestão, tá? Ao pensar a ideia de usar smartphones. Aqui, tá? Vocês têm como sugestão, nessa apresentação que está no Moodle, depois eu mando ela também aqui pelo nosso grupo do WhatsApp, vocês têm aqui as orientações e sugestão para pegar um mais desses aplicativos e instalar no telefone e ir testando ele durante a semana.
A gente vai ter um encontro de novo daqui, não nessa semana agora, é na outra, tá? E vai ser aqui na universidade. A ideia, então, na outra terça-feira, é a gente poder conversar um pouquinho, inclusive sobre essa experiência. É no dia 26, última terça-feira de abril, a gente vai ter uma aula prática e teórica na universidade sobre canoagem. No início dessa aula, a ideia vai ser fazer um bom bate-papo em relação ao uso desses aplicativos de navegação. Para o Hiking Project, vocês têm aqui o passo a passo como fazer isso, tanto para Android como iOS, ok. Para esse Osman, também está explicadinho aqui. Wikiloc, idem. Gente, está muito fácil do jeitinho que está montado esse passo a passo aqui. Também para o Strava, maior barbada. E para aquele último que a gente viu, que é o Map, esse Locus Map. Enfim, pensando nesse ponto, e a gente vai deixar essa ideia de comunicadores mais para frente, tá? Próxima aula prática que a gente vai ter, que vai ser dessa questão, é em cima disso que a gente vai estar conversando. Eu vou parar por aqui, voltar para cá. A ideia é, mensalmente, tu compra uma vez e deu. Cada um deles é de um jeito. Baita pergunta, Lavínia. Tu tens, por exemplo, um que eu não botei aqui, tá? Que é o que eu uso quando estou nos Estados Unidos, que é o melhor de todos, tá? O aplicativo mais usado de todos é o AllTrails, tá? Ele é usado para Dedel lá, porque é o mais completo, é o mais confiável, mas ele é só online, na versão gratuita. E aí tu paga a mensalidade, no caso daquele, ou anuidade, tá? Aquele tu tem as duas opções, a anuidade sempre é mais barato, tá? E aí tem esse plano que te permite, naquele período, tu ter o online rodando. Esses, tu tem soluções diferentes para cada um deles. O que, que é necessário, tem que entrar, assim, na hora que estiver instalando e dar uma olhada nos planos, tá? Uns, o preço é baratinho, tá? Dizer assim, o Strava não é caro, para quem usa bastante, é baratinho, sim, não tem nada demais. O Wikiloc, olha, eu acho que talvez até seja mais em conta. Então, é uma solução? Sim, pode ser, tá? Cada vez mais tem gente que tem usado esses aplicativos nas versões pagas, por várias razões, tanto por funcionalidades, como também pela compreensão de que, ao estar pagando esse dinheirinho pequenininho, tu inclusive está colaborando com quem está lá na outra ponta, trabalhando pra caramba, porque dá um trabalho enorme de programação e atualização desses aplicativos, eles estão todos atualizados sempre. Então também tem essa ideia de estar contribuindo com quem contribui comigo, né? Mas essa questão de valores é importante sim conferir um a um, tá? Para ver essa questão. Eu estou para te falar que a maior parte deles, se não todos, vão ser valores que tu vai pagando por períodos, tá? Acho que tá anual essa explicação maior deles aí. Depois eu vou olhar com calma também e até coloco no grupo. Desses aplicativos, pessoal, enquanto tarefa, então, que a gente tem nessa nossa aula, que é o que a gente já está fazendo em campo, era essa discussão e a utilização desses aplicativos. Ótimo! O que a gente vai estar fazendo, então? Um dia que o tempo deixe, é baixar um, baixar dois, baixar três desses e ir experimentando. De novo, cada um deles tem pontos legais e pontos não tão legais. Cada um deles pode trazer aquilo que vocês precisam de maneira mais plena ou não. A sugestão é brincar com eles. E como brincar? Pode ser tricimples, pode ser na universidade, eu caminhando dentro do campus, gravando trilha, usando uma trilha que já exista, pode. Eu posso pegar esse Strava e ver as trilhas que estão nele, e eu vou encontrar, inclusive, dentro do Marinha, na Redenção, na Zona Sul. Vai ter um monte de coisa ali dentro para mexer. O Wikiloc, idem. Se eu quiser usar uma trilha que já existe, eu vou ali, entro, eu vou clicando, eu encontro essas. Então, a ideia vai ter essa experiência de utilização. Eu traria como forte também sugestão usar qualquer um desses, mas para gravar uma trilha. Essa função ela é bem interessante. Usar aplicativo para eu gravar a minha trilha. A gente vai fazer isso em aula também, tá? Em mais de uma aula, eu diria. Porque essa gravação de trilha, depois ela te permite, inclusive, passar para o grupo.
Uma das aulas que a gente vai estar desenvolvendo vai ser no Morro da Zona Sul. No dia da aula, o que a gente vai estar fazendo quando a gente chegar na subida do morro, vai ser pegar uma das trilhas deste morro, que é uma formato .gpx, é o nome do arquivo. Eu vou estar partilhando ela pelo nosso grupo do WhatsApp e a gente vai fazer a caminhada inteira no morro com a possibilidade de usar os seus aplicativos numa trilha que já existe, que foi partilhada por nós. Tentando já, em aula, trazer essa sacada. Sim, esses aplicativos eu posso usar as trilhas, os que são em plataforma, já estão no sistema, ótimo. Mas se eu vou em um lugar, conheço o lugar, marquei aquela trilha para mim, eu posso depois levar meus amigos para lá e ao levar o meu grupo, eu posso partilhar com eles essa trilha para a gente estar fazendo o uso e tudo mais. Essa aqui que vai ser a ideia que a gente vai também estar construindo no semestre. Mas em relação a essa tarefa de usar aplicativo, tarefa prática para a semana, alguma dúvida aí, pessoal, que eu possa ajudar? Pelo chat, pelo microfone, Laura, Alice e Vinícius. Algo que eu possa ajudar vocês aí em relação a isso? Não, senhor, ficou tudo claro aí, tudo certo da minha parte. Tranquilidade, ótimo, ótimo. Tia, é bem simples mesmo. Não tem assim, não tem nada da NASA aqui. É tri simples, é baixar aplicativo no celular, os que são de plataforma, conta gratuita na plataforma, baixa o que precisa baixar no aplicativo e sai para caminhar com ele na mão. É literalmente isso que tem que estar realizando. Deixa eu ver aqui mais. Usando o Wikiloc. Ah, isso. Importante, Alissa, o Wikiloc funciona, mas é o que mais dá galho, é o que mais erra. No nosso estado, por exemplo, a última aula de campo que a gente vai fazer, tá? Que é em Nova Petrópolis. Tem várias trilhas em Nova Petrópolis no Wikiloc. E tem trilha que sai de lugar nenhum e chega em lugar nenhum. Tá? É um aplicativo que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente usa a trilha dos outros. Só esse é um baita ponto, mas ele é bárbaro, ele é simples, ele grava, ele permite usar o que já está ali, ele permite gravar e passar para os outros. Segura ele, eu tenho no meu, tenho todos eles no meu telefone também. A gente só usa um pouquinho de cada, tipo, cuida um pouquinho de um, cuida um pouquinho de outro, que é como se fosse imaginar assim, tu tem que chegar numa certa altura, cada um deles tem pontos bons, então a gente tenta botar um do lado do outro para a gente chegar na média que a gente quer, média de confiabilidade, que esse é o grande ponto. Antes, quando se botou aqui no chat, a gente conversou sobre os GPS específicos da Garmin, o que eles têm de muito bom é confiabilidade, tá? Que é diferente de outros jeitinhos de navegar, tá? E para a gente conseguir ter um pouco disso no celular, o que a gente precisa? Celular funcionando, bateria cheia, celular que, se tiver debaixo de chuva, ele continua funcionando, ou tem uma capa para ele, e celular que tem mais de um aplicativo. E importante, falando em aplicativos, tá? Não é estranho se acontecer isso. Se eu utilizar funções de economia de bateria no meu celular, esses aplicativos, eles têm erro, tá? É importante eu cuidar quando eu estiver utilizando esses aplicativos, aquelas funções de economia de bateria. No Android é de um jeito, no iPhone a configuração é diferente, mas não interessa. Os dois pode dar problema. O telefone entende que aquele aplicativo tem que ficar meio dormindo, tá? E a primeira coisa que ele faz é desligar o chip de GPS e gasta muita energia. E ao fazer isso, dá tudo errado enquanto navegação. Tá? Então, economia de bateria não dá certo, não combina. E aquelas outras economias de dados, de deixar o aplicativo em segundo plano, funcionando de maneira diferente. Bom, cada telefone faz isso diferente, tá? Os telefones, eu falei antes, chineses, da Xiaomi, por exemplo, eles têm configurações a mais. E às vezes tem uma configuração a mais que é boa, porque protege a bateria. Tá tudo errado quando vai tentar usar o aplicativo. Por isso que esses aplicativos a gente instala eles e testa na cidade. Testa na cidade e vê o que acontece. Inclusive, é muito legal eu pegar meu telefone na cidade
E se eu tenho dados, por exemplo, funcionando, eu desligo os meus dados. Eu deixo ele em modo avião e eu vejo o que acontece com ele. É um ponto bacana para a gente estar pensando e estar vendo. Esse é um ponto bem legal. Dos aplicativos ainda, tem um deles que é o Osmon. Você tem a possibilidade nas configurações, que é o mais completo de todos, de verificar quantos GPS satélites estão funcionando, quantos tu quer a mais ou a menos, fazer teu celular funcionar mais forte ou mais fraco, ou seja, ter maior ou menor recepção. É o único de todos esses aplicativos que te permite ter esse nível de regulagem. É bem interessante nesse sentido. Dos aplicativos, ele é o mais difícil. Tem 2 menus malucos, cheio de coisa. Mas é o que mais também ajuda quando a gente começa a ser um pouco mais cri-cri no assunto. Quase 10 horas, isso mesmo. A ideia era mais ou menos essa. Irmos das 8h30 a mais ou menos 10 horas, tendo a parte principal da aula gravada. Estou encerrando a gravação agora. Quem for assistir o vídeo depois, abraço. Gravação encerrando aqui. Parar a gravação. Ok.